Então vamos entrar no quadro Urubu tá com raiva do boi? Os fatos da semana, aproveitando a presença do psiquiatra Sidney Gaspar, que pode analisar, inclusive, como se enquadraria a classe política dentro de uma análise de doenças mentais, se existe isso, né? Um padrão de deformação de comportamento. Mas a entrevista é... E além disso, né? Vou pegar o tema que é palpitante dessa semana, né? As cotas sociais, ou principalmente as cotas raciais. Não no aspecto político, Gaspar, no aspecto social. Olha, ontem eu inclusive participei de um debate na OAB que falava sobre violência contra a mulher e a questão das cotas raciais. Eu pessoalmente sou favorável à ideia das cotas, embora eu entenda que as cotas elas precisariam, na meu ver, serem limitadas a uma determinada temporalidade. Eu acho que isso não pode ser um sem fim. Você corrige um defeito, mas você precisa corrigir outros defeitos agregados. Porque a cota, além da história que traz a questão da discriminação contra o negro, todas uma série de condições que a sociedade fez, porque o negro, quando ele foi abolido da escravatura, ele não tinha o seu INSS pago, ele não teve uma terra para ele plantar, ele não teve uma estrutura de acolhimento. O Brasil pecou muito nesse aspecto. A escravatura foi apenas assim, tá fora, de agora em diante, se quiser contratar o cara, paga para ele, mas ele não tinha condições nenhuma de subsistência. E isto foi muito diferente do que aconteceu com a imigração que veio para o Brasil. O imigrante que veio para o Brasil veio com uma condição para chegar e fazer algo no Brasil. Organizado para o trabalho. Né? Organizado para o trabalho. Então, a gente tem isso na cultura, e acho que as cotas, porque é discutível esse aspecto. É polêmico, né? Que é polêmico, mas, por exemplo, nas minhas salas de aula na Faculdade de Medicina são raros os alunos negros. Obviamente, porque assim, na sociedade, se você vai em restaurantes muito sofisticados, você encontra poucos negros, se você vai em lojas... Sidney, também que assim, o fator econômico no Brasil, a pobreza, ela tem tudo um viés econômico, porque aí a pobreza envolve o negro, o branco, o índio, são segmentos fora da sociedade, e você pode estar, na verdade, consolidando um padrão de discriminação, porque você... está identificando uma classe quando é a questão econômica da pobreza, a falta de acesso à informação de N classes no Brasil. Por isso que eu toquei na cota social. Então, a rigor, eu, por exemplo, entendo até que a cota social seria uma cota mais justa, em tese de Brasil hoje. Historicamente, o Brasil tem uma dívida com a população negra. Então, dentro dessa história, a questão da cota entra um pouco nisso. Mas eu queria só complementar uma coisa, porque acho que hoje a cota, ela é a sujeira debaixo do tapete, porque se a gente tivesse um nível de ensino de escolas públicas em geral nesse país, mais qualificadas, nós não estaríamos possivelmente discutindo cota de universidade. Porque as pessoas que estudassem na escola pública teriam acesso. Eu fui aluno de escola pública a minha vida inteira. E assim, a escola pública me permitiu entrar numa universidade. Hoje a escola pública nem sempre permite isto, porque a escola caiu muito o nível de ensino em todos os cantos do Brasil. Então este é um pecado que a gente precisa corrigir, porque não adianta a gente corrigir a consequência se a gente não corrige a causa. Então, hoje tem esse problema? Tem. Essa geração que hoje tem 20, 30 anos não pode pagar sozinho o preço desse estrago que a educação hoje, infelizmente, tem no Brasil. Mas nós precisamos corrigir a causa. E corrigir a causa é dar uma condição de escolaridade, porque hoje no Brasil a maioria das crianças frequentam escolas. É diferente de um tempo atrás que a gente tinha que ter Mobral para ensinar as pessoas a aprender a ler e escrever. Hoje, as pessoas vão à escola e elas têm que sair da escola com uma condição de competitividade efetiva, real, que não é o que acontece. Então aí o cara que tem possibilidade de estudar numa escola privada, com maior acesso a uma série de informações, ele vai e entra na universidade pública e vai lá com a sua BMW, etc., na escola pública.
O aluno da escola privada, hoje ele é um privilegiado nessa disputa, porque ele tem acesso a fazer um cursinho, a uma série de coisas. O aluno da escola pública não tem essa mesma oportunidade. Então acho que a gente não pode ficar acomodado nessa discussão. Essa é uma discussão, é uma dívida, precisamos olhar para essa dívida. Mas se a gente se contentar com essa resposta, esse tipo, temos uma cota, respondemos a esse momento nesse momento e pronto, não. Por isso que eu falei de uma certa temporalidade, acho que isso não pode ser infinito. Gaspar, concordo plenamente com você. Aliás, eu discuto muito sobre o ficha limpa. O ficha limpa, nós também estamos atacando o efeito, não a causa. Qual é a causa? Falta de punição do judiciário, que é muito lento. Se o judiciário fosse célere, nós não precisaríamos de ficha limpa. E eu mesmo concordo com você. No mesmo sentido, a questão da cota. Se nós tivéssemos um ensino fundamental de qualidade, eu também estudei em escola pública, né? Nós não teríamos esse senão problema. Daqui a pouco extinguiremos a gripe por decreto, por lei. Sim, é a mesma coisa. A gente vai criando viés. Hoje é uma doença. Como doença merece um remédio, vamos dizer assim. Hoje você tem uma série de pessoas que poderiam ter uma oportunidade e não têm essa oportunidade porque não tem como pagar uma escola privada ou até uma escola de qualidade. Mas, assim, isso tem que ser revisto na base. Sidney, eu acredito que estão tapando o sol com a peneira. Estão construindo a casa pelo telhado. Isso é uma maneira de você esconder a omissão do Estado enquanto não nos dá uma escola pública de acordo. Eu lembro, eu estudei 12 anos no Colégio Santista. Na época, inclusive, só 2 negros, em 12 anos, 2 negros no Santista. Eu fiz até o exame de admissão no Canadá, não passei. Você foi discriminado. Continuei, não. Mas porque era uma luta danada para você entrar no Canadá. Verdade. E hoje, desculpa, o ensino estadual hoje está uma bagunça. 11 horas e 59 minutos, estamos conversando com o psiquiatra Sidney Gaspar. Sidney, nós estamos entrando nesse bloco final. Chagas, Valdemir, entra numa fase, numa situação política. O Sidney é presidente de um partido que tem um prefeito mora mais bem avaliado na história de Santos. É isso, né, Chagas? Mal Valdemir, comparando, tem a mesma aprovação do ex-presidente Lula. É impressionante. O Papa, né, prefeito Papa, onde ele chega, a comoção que ele causa, né? Em todas as pesquisas, os números são sempre positivos durante 8 anos. Isso é algo realmente, não vou dizer um fenômeno, mas é algo extraordinário. E sempre ascendente. E a leitura, sem desgaste. E a leitura isso no universo da psiquiatria, criou-se, na verdade, um ídolo em Santos, uma personagem, é uma liderança real, né? Eu acho que é uma liderança real, acho que pela habilidade que o prefeito Papa teve em conduzir esses anos todos à frente do governo da cidade. A população avalia o prefeito como alguém sério, alguém trabalhador, alguém dedicado, e todo esse processo é muito positivo, porque infelizmente o que a gente mais escuta acerca da política na mídia é exatamente o lado negativo. Talvez ele não tenha o perfil político. Eu acho que ele tem um perfil político, Chagas, mas assim, o perfil de uma política que as pessoas querem ver. Porque assim, acho que as pessoas querem na política alguém dedicado, alguém sério, alguém que não fica botando as coisas no bolso, e botar as coisas no bolso em todos os sentidos, seja não fazer no sentido prático, seja botar no bolso mesmo algumas coisas que a gente vê os pacotes no bolso de alguns, cuecas de outros e etc. Então assim, acho que as pessoas estão cansadas de um modelo de político, e inclusive a própria discussão essa das cotas, a questão do aborto, dos anencefálicos, tudo isso mostra uma omissão do Congresso brasileiro, porque isso não era para estar no Supremo, isso era para estar na Câmara. E por conta disso, a gente acaba, acho que, tendo a ideia de um prefeito bem avaliado, porque ele é um novo modelo de fazer política. Quero agradecer aqui a presença de Sidney Gaspar, médico psiquiatra e presidente do PMDB, que nos honrou aqui com a sua presença. Sidney, estamos assim, cortando o tempo. Quero convidá-lo para um breve retorno e haver essa oportunidade. Seus abraços finais, suas considerações finais, por gentileza. Eu que agradeço, estou à disposição e assim, bom sábado a todos que estão nos ouvindo, né? O tempo está ficando melhor, de repente a gente vai sobreviver a esses dilúvios desses últimos dias. Tá feito. Como eu disse, o Sidney Gaspar, um bom papo, até a próxima. Até a próxima.